O advogado motorista Geraldo Washington Júnior, que é advogado do motorista Lázaro Hilário, é isso? Está contestando o laudo da Polícia Civil de que ele estava a 115 km/h na hora do acidente. Confira na tela. O Ministério Público ele insiste na tese absurda, tá? Com todo respeito, mas absurda, de dolo eventual. Mas, na verdade, não se trata de dolo eventual, porque, como resta claro pelas imagens e por todas as demais provas que constam nos autos, o meu cliente ele jamais contribuiu e assumiu o risco para que o acidente acontecesse. Muito antes, pelo contrário, ele jogou o caminhão contra a mureta de contenção, porque não havia na pista qualquer outro obstáculo ou meio que ele pudesse conter um caminhão desgovernado. Doutor, um caminhão sem freios, isso pode indicar também uma falta de manutenção, uma falha da empresa em dar um equipamento para o profissional trabalhar adequadamente? Na verdade, é bom que fique claro que a empresa ela presta manutenção regularmente no veículo. Só que é um caso fortuito. O caminhão ele não quer dizer que ele não esteja sujeito, não quer dizer que a manutenção contínua e constante, que o veículo não esteja sujeito à falha de freios. Recentemente a gente teve a montadora Toyota que veículos novos, veículos 0 km, tiveram pane no sistema de freio nos Estados Unidos e foram proibidos de vender. E, inclusive, essa proibição se estendeu ao estado de Minas Gerais. Então, quiçá um veículo usado, como é o caminhão. No entanto, ele ainda que estivesse com a manutenção em dia, como estava de fato, devido ao superaquecimento, ao excesso de carga, e principalmente à má condição da via, isso gera um aquecimento no tambor do veículo. O veículo já vinha reduzido. E aí, quando o tambor do freio aquece, o freio motor não é o suficiente, porque o veículo tem 3 tipos de freio. O freio motor, os outros sistemas paralelos de frenagem não são suficientes para conter todo aquele peso. E foi o que aconteceu. Doutor, o senhor acabou de falar em excesso de carga. Essa carreta estava com excesso de carga? Não. O que eu digo é o seguinte, quando eu digo excesso de carga, é o peso, porque ela é uma carga especial. Ela não é uma carga simples, uma carga de até 15 toneladas. Ela é uma carga de 37 toneladas. Então é interessante que fique claro que o veículo estava com 37.280 quilos. Ele estava dentro das limitações, porque ele poderia estar com 37 mil quilos mais 5%, que é o permitido pela legislação em vigor. Então, ele estava com o peso dentro da medida. O seu cliente transitava a 115 km/h naquela rodovia? Isso é uma alegação da perícia também, que está sendo refutada, porque não há a menor possibilidade de se aferir e se chegar a essa conclusão como a perícia técnica chegou. Na verdade, o que ocorre ali é uma estimativa, porque não há radar móvel, não há marcas de frenagem suficientes para se chegar a essa conclusão. O que a perícia técnica fez, o que a defesa não concorda, foi uma estimativa de que o impacto final fosse dessa velocidade. Mas nós temos que levar em consideração que o meu veículo, que o meu cliente estava a 60 km/h, como informado por ele mesmo, e ele perdeu a direção do veículo, perdeu o freio, né? Não a direção, perdeu o freio do veículo, e como estava no declive, o veículo, com aquele peso, tende a ganhar velocidade. Então, pode ser que a velocidade final tenha sido, a velocidade final imprimida tenha sido essa, mas mesmo assim ainda discordo, porque ele não colidiu com um obstáculo apenas. Ele colidiu com a mureta e, em seguida, ricocheteou nos demais veículos. Então, mesmo assim, não seria possível se aferir. Então, na verdade, uma estimativa da perícia técnica e nós iremos contestar esse laudo. Mas ele poderia estar, então, até uma velocidade superior, doutor? A questão é que tem que ficar clara que, devido à má condição da via, porque a pergunta correta seria no seguinte sentido: há um estreitamento indevido naquela pista, porque como que numa autovia, num anel rodoviário, há um estreitamento, não há sinalização daquele estreitamento, e pior do que isso, como que numa autovia há uma retenção de trânsito. Ali é considerado uma autovia, não pode haver retenção de trânsito, retenção de fluxo naquele local. Então há uma desestruturação, um problema naquela via, o que pode ser confirmado, inclusive, com um alto índice de acidentes naquela via. Então, ainda que meu cliente estivesse a 70 km/h ou estivesse a 150 km/h, o acidente teria ocorrido nas mesmas proporções, porque o que há ali é uma má conservação da via, não há redutores de velocidade, não há meios de escape, porque toda autovia tem meios de escape, mecanismos de escape para caso as carretas ou demais veículos percam o sistema de freio, de modo que possam fugir da via, causando o mínimo de danos possíveis aos outros veículos que ali trafegam, e na verdade não há isso na autovia. O DENIT, infelizmente, abandonou o trecho do anel rodoviário e não tomou as providências necessárias, e o índice de acidentes no local confirma isso. Está evidente o que diz o advogado com relação à responsabilidade do DENIT, todos nós sabemos, até aí nenhuma novidade. O advogado contesta o laudo pericial do Instituto de Criminalística.
É isso? Então, vamos procurar alguém do Instituto de Criminalística. Se alguém estiver nos assistindo, o senhor diretor do Instituto, pode ligar para cá, ou nos mande uma cópia desse laudo, ou nos mande um documento oficial, ou então participe conosco por telefone. Alguém do Instituto de Criminalística pode participar do telefone conosco, por telefone. Ligue para lá, Felipe, pede para ligar para lá, vamos ver se alguém conversa conosco, porque o advogado está contestando veementemente. Ele faz cair por terra o laudo apresentado pela polícia, da perícia da polícia. Então, tem que conversar com alguém para saber onde é que tá de que lado está essa informação, e pelo menos a informação mais precisa, né?